lá. Atos públicos e protestos desde o dia 25 de janeiro marcam os 5 anos do desastre de Brumadinho, em Minas Gerais, que ocorreu em 2019. Só para lembrar, o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, da mineradora Vale, deixou 272 mortos e um rastro de lama de rejeitos de minérios de ferro que chegaram até o Espírito Santo. Em Brasília, 272 cruzes foram colocadas sobre o gramado em frente ao Congresso Nacional. E na Câmara, a homenagem à alusão às vidas perdidas no rompimento da barragem foi organizada pelo deputado Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais. Ele é bombeiro e atuou na época dos resgates e também foi porta-voz dos bombeiros do estado. Atualmente, ele é relator temático de Brumadinho na Comissão Externa de Rompimentos de Barragens e Repactuação. É com ele que eu converso nesta edição do Palavra Aberta. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Regina. Obrigado a todos os espectadores que nos acompanham. Obrigada por atender o nosso convite. E, para começar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente do que foi repactuado, porque as pessoas, o que mais tem se falado é que o desastre foi muito maior do que a reparação que eles estão tendo, não é isso? Com certeza. Quando a gente fala de Brumadinho, naquele dia 25 de janeiro de 2019, 272 vidas foram perdidas naquele instante, só que o que a gente diz é que milhares de outras vidas foram perdidas depois, em decorrência do adoecimento mental, em decorrência da falta de uma política clara em relação à questão da indenização, da reparação. E o que a gente discute agora, inclusive judicialmente, são duas questões. Para além do prosseguimento de todas essas questões relacionadas à reparação, aos danos ambientais, materiais, aos danos morais que foram sofridos, principalmente também a questão da responsabilização penal das pessoas que contribuíram para isso. É importante a gente recordar que esse desastre, ele não foi um desastre acidental, ele é um desastre crime, ou seja, somente devido à negligência, à condescendência criminosa, à omissão de pessoas que colocaram a ganância acima da vida, é que a gente teve todas essas mortes e toda essa destruição. Então, nesse momento, 5 anos depois, que nós ainda não temos ninguém atrás das grades, a nossa luta é uma luta por justiça, para as pessoas que foram de alguma forma responsáveis por isso, para que elas possam, perante o Poder Judiciário, responder pelos seus atos. Nós tivemos uma sessão solene aqui na Câmara e algumas das vítimas compareceram e eu queria que o senhor falasse um pouco se eles trouxeram ainda mais reivindicações. Além das reivindicações relacionadas a questões processuais, a principal reivindicação de fato, para que a impunidade ela não persevere. Como eu disse, 5 anos depois, a gente ter algo que assassinou 272 pessoas e ninguém responsabilizado, isso é uma afronta, isso chega a ser um deboche institucional em relação a essas pessoas que ainda estão sofrendo. E quando a gente tem a oportunidade de trazer esses familiares, essas pessoas diretamente impactadas, envolvidas, aqui para dentro do Congresso, para que elas possam colocar suas vozes, a gente renova os nossos compromissos e o nosso combustível para que esse trabalho de responsabilização ele continue sendo feito. Então a principal voz, de fato, deles é por justiça, é pelo não esquecimento, é pela memória. A única forma que existe da gente ter a dignidade de alguma forma restabelecida para essas pessoas que ficam é com a condenação desses envolvidos e é por isso que a gente levanta essa voz. Agora, o que o Congresso ainda pode fazer, além desses atos de lembrar que não está havendo a justiça efetiva, o que o Congresso ainda pode fazer, que medidas pode trazer para realmente exigir o cumprimento do que foi acertado? Olha, a gente pode dividir em alguns pontos. O primeiro deles é ajudar a tornar a realidade legislações que sejam mais efetivas e que protejam melhor a sociedade. A gente teve avanços recentes, graças a esse esforço capitaneado por mim e por outros deputados, onde a gente conseguiu aprovar a PENAB, que é a Política Nacional dos Atingidos de Barragem, porque até então não existia na legislação federal a definição do que é considerado um atingido por barragem. Então, quando a gente delimita isso, a gente tira esse poder que antes ficava nas mãos das mineradoras, das responsáveis pelos empreendimentos e coloca, de fato, uma visão de proteção à sociedade. Para além disso, existem as ações de fiscalização, então fortalecer também as agências fiscalizadoras, uma luta também que eu sempre estive nas trincheiras é pela reestruturação, pela valorização e pelo reconhecimento da Agência Nacional de Mineração, que é a autarquia responsável por fiscalizar esse tipo de empreendimento. E outra iniciativa
iniciativa não menos importante é a gente conseguir levar a política pública de longo prazo, a política pública estruturada, também para essa parte de gestão de risco. Infelizmente, no Brasil, a gente só pensa em desastre, só pensa em fiscalização, geralmente quando o desastre já está acontecendo. Então, nosso papel aqui no Congresso é levantar essa bandeira para mostrar que, por meio de conhecimento técnico especializado, por meio de instituições que funcionam, por meio de uma fiscalização, de uma legislação que também é adequada, a gente consegue salvar vidas e, principalmente, evitar que novas vidas sejam perdidas e que desastres, crimes como esse, eles se repitam. Quando a gente fala disso, a gente não fala só de Brumadinho, mas a gente fala de Mariana, a gente fala de Maceió, da Braskem, a gente fala da Boate Kiss e de tantos outros desastres que infelizmente se tornaram regra aqui no nosso país. Inclusive, seria bom o senhor tratar também desse trabalho que o senhor está fazendo na comissão externa, porque a comissão geralmente apresenta ou propostas para serem levadas para o Ministério Público ou propostas de novas legislações. O que está sendo tratado para realmente se efetivar? Olha, os nossos relatórios, eles estão tendo cuidado de forma muito propositiva, de forma muito assertiva, apresentar uma série de recomendações e indicações, tanto aqui para o nosso âmbito do Poder Legislativo, quanto para órgãos do Poder Executivo, quanto para órgãos do Poder Judiciário. Um exemplo que a gente pode dar, que está lá no meu relatório sobre a situação de Brumadinho, é a necessidade da gente investir em centros de pesquisa que sejam especificamente voltados para a parte de desastres, para a gente conseguir produzir conhecimento aplicado e, dessa forma, incrementar isso que a gente chama de resiliência, que é a capacidade das nossas cidades, da nossa União, dos nossos estados, eles responderem de forma efetiva a esses desastres. Então, uma das nossas recomendações, por exemplo, é que parte desse dinheiro, desses acordos, não só de Brumadinho, mas também de Mariana, eles possam ser aplicados em pesquisa científica para que a gente consiga ter melhores instrumentos, melhores doutrinas para poder atuar tanto na prevenção como também na resposta a esses desastres. E que medidas de prevenção a comissão também está tratando? Porque eu acho que seria o mais importante para se evitar que se repetissem esses acidentes, esses desastres, né? As nossas recomendações, elas dizem principalmente as mudanças na legislação referente a um modelo de governança mais adequado. O que isso quer dizer? No caso, por exemplo, de Brumadinho, a gente tinha uma auditora que deveria ser independente, que nesse caso era a Tuvisud, só que foi corrompida por aquele sistema ali onde o capital, onde o dinheiro falou mais alto que a vida. Então, além de mudanças na nossa política de barragens, além de mudanças no nosso sistema de fiscalização, a gente tem também mudado o paradigma da prevenção. Antes, a gestão de risco, nesses locais, nesses mineradores, era conduzida como se fosse uma atividade de fé. Olha, a gente vai adotar essas medidas, mas a gente vai torcer para que nada aconteça. E a gente entende que o modelo profissional e responsável, compromissado com a vida, ele tem que se basear em outros pressupostos. Então, a gente trabalha na prevenção para a mudança da cultura de gestão de risco, para a mudança também nos patamares de fiscalização, na legislação e no fortalecimento das instituições que têm esse papel para que elas possam ser mais eficazes no cumprimento de suas missões institucionais. E, por último, eu queria saber se tem possibilidade do Congresso destinar recursos, principalmente para essa área de prevenção, já que pelo desastre mesmo tem que ser responsabilizado quem causou, né? Exatamente, isso foi uma grande vitória que a gente teve aqui no Congresso, já nessa legislatura, no ano passado, que foi a reestruturação do FUNCAP. O que é o FUNCAP? É o Fundo Nacional de Calamidades. E esse fundo ele existia desde 69, só que era um fundo que não recebia nenhum tipo de recurso, ele não tinha fonte orçamentária. Por meio de uma mudança capitaneada por nós da Frente Parlamentar de Prevenção de Desastres, com a parceria com o deputado Gilson Daniel, a gente conseguiu colocar para que esses recursos eles cheguem efetivamente ao fundo e ajudem na consecução dessas políticas públicas. Então existe um trabalho de bastidor que é feito aqui para a gente garantir que essa parte de proteção, de defesa civil, de prevenção de desastres aconteça como tem que acontecer. A gente tem que sair desse modelo, que é um modelo meramente reativo, só de declaração de estado de calamidade pública, de situação de emergência, para um modelo que contempla ali a proteção e defesa civil em todas as suas fases, não só a resposta, mas também a prevenção, a preparação, essa mitigação, para que formação dos profissionais. Com certeza, a formação dos profissionais. E a gente tem tentado também, e aí existe toda uma luta, uma articulação política para isso, para que verbas destinadas especificamente à prevenção, não só a desastre, mas à prevenção, elas possam ser contempladas no nosso orçamento. Não só no orçamento da União, mas também por meio da aplicação direta de emendas impositivas individuais, como eu faço questão de aplicar, para a gente fomentar o aumento nesse tipo de pesquisa, nesse tipo de formatação de equipes de resposta, tudo isso para deixar a nossa população mais segura.
Deputada Ayrara, muito obrigada por atender o nosso convite, explicar aqui o que o Congresso está fazendo em relação a esses desastres ambientais. Eu que agradeço, a gente segue à disposição, levantando a bandeira aqui da proteção, da defesa civil e principalmente de uma população mais protegida e segura. Muito obrigado. Eu conversei sobre os atos que marcaram os 5 anos do desastre de Brumadinho, em Minas Gerais, com um parlamentar e bombeiro que atuou à época do resgate e também foi porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado. É o deputado Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais. E você pode acessar esta e outras edições no YouTube da TV Câmara e acompanhar também as nossas redes sociais. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.